Estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e hoje estamos com o Natan aí para nos ajudar. Tudo bem, Natan? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre princípio multiplicativo, ou também ele é chamado, princípio da contagem. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, nós vamos conceituar o princípio fundamental da contagem, que também é o princípio multiplicativo, e a gente vai resolver situações, problemas, envolvendo o princípio fundamental da contagem. Então, vamos pensar um pouquinho. Quantas possibilidades de resultado há ao se retirar duas cartas de cor vermelha de um baralho sem reposição? Você lembra do baralho? Você conhece o baralho? Então, o baralho é comum, aquele baralho comum, Ele é formado por 52 cartas, sendo 26 da cor preta e 26 da cor vermelha. Você lembra quais são as naipes que nós temos no baralho? São 4 naipes, onde nós temos, no caso aqui, ouro, Nós temos aqui, aliás, o copas, aqui ouro, Então, as duas vermelhas formam 26 cartas. Aí nós temos paus, Lembra dessa figurinha aqui, também está nos demonstrando, em cima. E também temos a espada. Então, essas duas naipes formam também as outras 26 cartas. Então, o baralho ele possui 52 cartas, sendo 26 de cada cor. Aí vamos acompanhar aqui uma situação bem interessante. Sendo a primeira carta vermelha, temos 26 possibilidades. Para a segunda carta, também vermelha, temos 25 possibilidades, pois foi retirada uma carta do baralho. Então, aplicando o princípio multiplicativo, quantas cartas que nós teríamos, quantas possibilidades nós teríamos para retirar, então, uma carta vermelha? Então, nesse caso, como são 26 no total, então já na primeira, 26. Quando eu retiro uma carta, ela fica com 25. Então, usando esse princípio, basta eu multiplicar 26 por 25. Nesse caso aqui, nós chegamos em 650 possibilidades. Lembro sempre você, se possível, faça a continha aí no seu caderno e depois confirme aí o resultado na calculadora. Agora nós vamos verificar algumas curiosidades sobre o baralho. Então acompanhe comigo a leitura. A história do surgimento do baralho e dos jogos de carta é tão antiga quanto da invenção do próprio papel, com alguns dando autoria de sua criação aos chineses e outros aos árabes. O fato é que por volta do século XIV, as cartas chegaram à Europa. Uma das mais interessantes leituras sobre o que o baralho sugere que na realidade ele é um calendário. Olha que interessante, porque eu vou provar isso para você. Das duas cores do baralho representariam o dia e a noite. E as 52 cartas do tipo mais comum são precisamente equivalente às 52 semanas de um ano. Os 12 meses do ano são representados nas 12 cartas com a figura como o rei, a rainha e o valete. E um baralho completo possui as 4 estações do ano, que são as 4 naipes que a prof apresentou aí no início da aula, O copas, o ouros, o paus e a espada. São representadas nas 4 diferentes naipes. E em cada naipe, as 13 cartas que os compõem representam as 13 semanas que cada estação do ano possui. Então, olha que curiosidade bacana. Então, as cartas, agora que a gente vai aplicar aqui no princípio multiplicativo, também tem uma história interessante que no início, quando surgiu o papel, ela também era considerada a princípio como um calendário. Aposto que você também não sabia disso. Muito interessante aí, então, a origem do baralho. Mas agora, para que a gente aí realmente veja se estamos aprendendo sobre o princípio multiplicativo, nós vamos fazer um exercício. Acompanhe comigo. Determine quantas possibilidades há ao se retirar 3 cartas de um baralho sucessivamente,
de modo que todas as cartas sejam da cor preta. Então, observe que ele está me dando uma condição, certo? Ele está me colocando uma condição ali. Ele quer as 3 cartas sucessivamente e de modo que todas as cartas sejam da cor preta. Tá? Então, eu vou te dar um tempo para você copiar aí no seu caderno e tentar resolver, que a gente já retorna com a resolução.
Vamos então conferir o resultado, gente? Então observe que ele quer então 3 cartas do baralho, né, sucessivamente, e de modo que elas sejam da cor preta. Como é que você fez a resolução? Então acompanhe aqui comigo. Então nós temos a primeira carta, né, porque como ela só quer da cor preta, lembra que são 52 cartas, 26 são pretas, 26 são vermelhas. Como o exercício me pede as pretas, então eu tenho 26, depois eu retirei mais uma, 25, terceira carta, 24. Aplicando o princípio multiplicativo, né, então basta eu multiplicar os fatores, ou seja, esse número de cartas, 26 vezes 25 vezes 24, chegando num total de 15.600 possibilidades. Tá? Então você veja quantas possibilidades eu tenho de fazer com apenas 26 cartas, mas que ela tenha essa condição, que são 3 cartas e tem que ser sucessivamente pretas. Tá? Então, recordo a vocês, façam essa conta aí no seu caderno, assim você vai estar treinando novamente aí, fazer continhas, né, com multiplicação, aqui nesse caso usando, né, a tabuada do 2, do 4, do 5 e do 6. E assim você relembra a tabuada e vai mandar muito bem aí em qualquer teste, vestibular ou Enem, que futuramente você vai fazer, certo, gente? Então, ficando com 15.600 possibilidades. É bastante, né? Agora nós vamos fazer um exercício muito completo. Então, observe aqui, ó, usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números? Letra A, de 2 algarismos. Então, observe que cada letra, ela me dá uma forma para eu resolver. Então, ele quer me cobrar uma coisa diferente em cada letra. Então, na letra A, ele quer 2 algarismos. Podemos formar. Letra B, pares, agora são pares. Pares de 2 algarismos podemos formar. Letra C, ímpares de 2 algarismos nós podemos formar. Letra D, 2 algarismos distintos, quer dizer, diferentes, né? Podemos formar. E última, 2 algarismos pares. Então, veja que eu tenho uma miscelânea de coisa aí. Então, eu preciso organizar, né, então, letra por letra, para eu ir conseguindo resolver. Lembra que são 2 algarismos, então eu vou trabalhar com a unidade e com a dezena. Se ele tivesse me perguntado 3 algarismos, seria unidade, dezena e centena. Já fizemos um exercício parecido, né? Aqui ele só quer 2 algarismos. Então, coloca aí no seu caderno e vai resolvendo letra por letra, que eu vou trazer a resolução passo a passo.
Então vamos fazer a correção passo a passo de todas as letras, porque assim esse exercício também pode ficar de modelo para você. Então, na letra A, ele pede de 2 algarismos podemos formar. Então lembre que eu comentei, se são 2 algarismos é unidade e dezena. Então, no caso aqui, nós temos 6 números, né? 6 vezes 6, 36. Então, nós podemos formar 36 números, sendo 6 algarismos para a dezena e também 6 algarismos para a unidade. Então, observe que cada letra, ela me pede de uma forma diferente. Na letra B, ele quer pares. De 2 algarismos podemos formar. Então, ele só quer os pares. Quantos pares eu posso formar? Então, nós podemos formar 18 números, sendo 6 algarismos para a dezena e 3 algarismos para a unidade. Quais são os números pares de acordo com o meu exercício? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os pares, quais são? O 2, o 4 e o 6. Como é que está indo aí? Tenho certeza que você está arrasando aí na correção. Letra C. Agora ele quer os ímpares. Lembrando sempre, 2 algarismos. Dezena e unidade. Também eu posso formar 18. Por quê? Porque os algarismos da unidade, os ímpares são 1, 3 e 5. Então, nesse caso, nós podemos formar novamente 18 números, sendo 6 algarismos para a dezena e 3 algarismos para a unidade, que ele me pediu em relação aos ímpares. Certo, gente? Continuando, letra D. 2 algarismos distintos, quer dizer, diferentes, né? Então, eu tenho que ter tanto na dezena quanto na unidade. Então, nesse caso, nós vamos formar 30 números, sendo 6 algarismos para a dezena e 5 algarismos para a unidade. Então, aplicando aí o princípio multiplicativo, 5 vezes 6, 30, certo? E na letra E e última deste exercício, nós temos 2 algarismos pares podemos formar. Então, nesse caso, ele quer 2 algarismos pares. Então, eu só posso pensar em número par, certo? Então, nós vamos formar 9 números, sendo 3 algarismos para a dezena e 3 algarismos pares para a unidade. Lembrando que, né, os números pares, 2, 4 e 6, naquela sequência que o exercício me indicou lá na frente. Certo, gente? Então, aí, nós conseguimos em um único exercício várias formas de eu aplicar esse princípio multiplicativo, relembrando, né, o que são também unidade, dezena e centena, o que são pares e números ímpares dentro dessa composição. Então, observe que na aula de hoje nós fizemos muitos exercícios interessantes, aplicando aí o princípio multiplicativo ou também, né, o princípio fundamental da contagem. Lembro vocês que nós podemos usar de duas formas, tanto na multiplicação de fatores ou de produtos, ou usando também esse diagrama de árvore, onde eu coloco as situações ou os eventos, o que o exercício me propõe e faço uma ramificação dele. No caso aqui nós temos, né, o caldo e o tropeiro, que são duas opções de feijão, e vou colocando, aqui seriam as opções, né, ou as possibilidades do tipo de carne, quem é vegetariano, quem come carne de boi ou quem come carne de frango, e com quem gosta de suco ou refrigerante. Então, nesse caso, eu tenho 12 possibilidades diferentes para montar um prato, né? Ou com o caldo, com uma das opções de carne, ou sendo ele vegetariano, e também com um suco, né? Nós já fizemos outros exercícios também interessantes, usando aí opções para montar pratos, tá, gente? Então, na aula de hoje foi isso, com muita coisa interessante, com muito exercício prático que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, estudem e até a próxima aula.